Seja muito bem-vinda à nossa live, onde eu vou te ensinar e vou te apresentar o meu método que me ajudou a emagrecer 15 quilos em apenas 45 dias. Sejam muito bem-vindas, mamães. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Deixa eu fixar aqui esse comentário importante. Boa noite, boa noite. Mamães, enquanto a gente vai esperando o pessoal chegar, me conta aqui nos comentários quantos meses tem, inclusive, personalizar a melhor experiência para você no nosso evento. Boa noite, Naira. Boa noite, Jéssica, que já digitou evento aqui nos comentários. Já tô tomando um chazinho aqui, viu? Pra conversar bastante com vocês, ensinar bastante para vocês. E falar também que a gente vai ter uma live bem especial sobre chá, né? Hoje é a minha primeira live de aquecimento para o nosso evento. Mas me conta, Mari, me conta a Jéssica, a Polly, que acabou de entrar aqui, a Nick, quantos meses tem o seu bebê? Quatro meses, 3 meses. Vamos lá, vamos me contando aqui para que eu possa conhecer vocês melhor. Boa noite, meninas. Vamos lá. Vocês querem aprender como a gente consegue emagrecer, recuperar o corpo, recuperar a autoestima? Vai ser um evento muito especial, muito especial. Vocês vão aprender muito comigo. 6 meses, a Helena, 2 meses. Então, todas as mães estão num momento muito oportuno para aprender sobre emagrecimento, entender como emagrecer. Vamos lá. Gente, vocês já me conhecem? Assim, não, Carol, já te sigo há um tempinho, cheguei aqui agora, não sei o que é esse evento, eu vou explicar pra vocês um pouquinho mais hoje, mas me conta aqui, ó, sou nova, me conta se você é nova aqui no Instagram, no meu Instagram. Casal de gêmeos de 3 meses, hein, Bianca? Intenso, hein? Parabéns. A maioria das mamães estão nessa faixa, né, de 3 meses, pelo que eu estou vendo, 1 ano e 2 meses. Cheguei agora. Estamos começando ainda, 45 dias, perfeito, sou nova. Estamos com quase 100 mamães aqui. Vamos começar? Ou a gente espera o pessoal chegar ainda? Tem muita gente para chegar ainda na nossa live, que vai ser muito especial. Vou ensinar para vocês, vou falar para vocês sobre o meu método de emagrecimento, que me ajudou a emagrecer muito rápido. Vocês vão perceber que eu sou muito parecida com vocês. Nós temos uma história muito parecida. É um comportamento muito típico de uma mãe de bebê que quer emagrecer. Vamos lá. Vou esperar mais não. Vamos nessa. Vamos dar o nosso boa noite oficial. Boa noite, sou nova, sou nova, sou nova. Vamos, Giovana. Boa noite, mamães. Eu sou a Carol, eu sou a Nutri das mães de bebê. E eu ajudo mães de bebê a emagrecer. Sem passar fome, sem academia e com leite materno mais nutritivo. E ao longo dessas lives que eu vou fazer, eu preparei 10 temas muito especiais para vocês. Muito especial mesmo. E esses temas, eles saíram justamente das caixinhas de pergunta, né? Das perguntas das mamães que eu já ajudei aqui no Instagram, das mães que eu já tive a oportunidade de acompanhar. E eu posso afirmar para vocês que se vocês estiverem presentes nas lives, é estranho falar isso agora, vocês estão acabando de me conhecer, vocês vão já conseguir emagrecer até mesmo antes do evento. Eu posso afirmar, porque eu já fiz esse evento quantas vezes, meu Deus, perdi as contas. Mais de 10 vezes eu já fiz. Mais de 10 vezes. E todas as vezes, por isso eu tô avisando isso pra vocês na primeira live. Por que na primeira? Para que vocês estejam aqui nas próximas. E na nossa 10ª live você consiga me dizer, Carol, o que você falou realmente é verdade. Mas esses temas, eles são temas realmente que vão ajudar demais a vocês. Eu vou falar sobre exames, eu vou falar sobre chás específicos para desinchar mais rápido, eu vou falar sobre alimentação para poder ajudar a regular esses hormônios. Amanhã eu vou falar sobre ansiedade, compulsão, aquela vontade exagerada que a gente fica de comer doce. Então não são temas que vocês precisam, me conta aqui, Carol, eu quero. Mas deixa eu falar para vocês o que realmente são essas lives. Como eu falei, né? Eu preparei para vocês temas muito especiais, que são mais pontos que vocês vão me pedindo mesmo, que para ajustar seu corpo. Então, a cada tema vai ter realmente um tema especial para isso. Mas o que é o que dessa situação? O que é esse evento? Então, as lives, vocês vão me contar no final dessa live se você vai gostar ainda, se você tá gostando. Agora não precisa me contar, que eu nem comecei ainda. Mas ao final dessa live você vai me contar.
E as lives, elas são um aquecimento para o nosso grande evento, para a nossa semana de emagrecimento exclusiva para mães de bebê. Ele é um evento online, ele é um evento gratuito, onde eu vou te apresentar meu método completo de emagrecimento, que já ajudou centenas de mães de bebê a emagrecer. No nosso evento, mães, não sei se vocês já fizeram a inscrição, vocês já ganharam esse GPS. Alguém já ganhou esse GPS, já sabe como é que funciona esse GPS. Eu quero fazer uma introdução bem rapidinha com vocês. Bem importante, vem aqui comigo para poder explicar. Quando você faz a inscrição no evento, eu tenho um presente para você e uma pesquisa. Lembra que eu iniciei essa live falando? Me conta quantos meses o seu bebê tem. Me conta quantos meses o seu bebê tem. Essa é uma das perguntas. E você vai fazer a inscrição, você vai entrar no nosso grupo VIP, porque é por lá que eu vou dar todas as informações do nosso evento. Então, o evento não é aqui no Instagram, é um evento que realmente precisa da inscrição. Então, no nosso grupo eu vou explicar. Porém, vocês recebem também uma pesquisa para saber quantos quilos você quer eliminar, quantos meses seu bebê tem, qual é a sua idade, pontos que são fundamentais para poder fazer esse evento. Porque eu vou te dar um exemplo. Uma mamãe que está com um bebezinho de 3 meses, às vezes a estratégia dela vai precisar, muitas das vezes, ser mais específica em um tipo de alimento, de estratégia, de chá. Ela está vivendo um momento. A mãe que está ali já passou mais daquela fase dos 3 aos 6 meses, a estratégia é um pouco diferente. Então é muito importante que vocês me contem isso. Eu quero saber quantos dias está no puerpério, não está no puerpério, amamenta, não amamenta, meses, combinado assim? E para você fazer a inscrição aqui na nossa live é bem simples, caso você não esteja inscrita ainda. É só você digitar evento aqui nos comentários. Não sai da nossa live agora de jeito nenhum, porque você perdeu um pouquinho, perdeu muito. Então, quando finalizar a live, você vai receber um direct meu. Você faz a inscrição e não tô vendo também. O que vocês não estão conseguindo ver, gente? Me conta. O que vocês não estão vendo? Teve 2 pessoas que não estão vendo, mas tá tudo certo, né? Então digita evento aqui nos comentários para fazer a inscrição. E eu falei que vocês vão ganhar o GPS. Vou falar um pouco mais sobre ele em outros momentos, mas o GPS nada mais é do que um guia que eu vou fazer no nosso evento, que nós vamos juntas, vocês vão preencher, né? Vocês vão ver que tem algumas informações aqui importantes sobre o momento que vocês estão vivendo agora. E tem uma tabela, né? Nessa tabela, a gente vai conseguir fazer juntas e entender dentro do teu corpo o que mais está impedindo o seu emagrecimento. Porque muitas das vezes você pensa que emagrecer é passar fome, é comer pouco, é ter que fazer exercício físico. E o emagrecimento da mãe de bebê, ele é diferente. Então a gente precisa entender quais são esses 6 pontos que estão aqui provavelmente bagunçados no seu corpo. E através desse ajuste, a gente consegue personalizar a melhor estratégia para você. E esse GPS vocês vão ganhar no nosso evento. Mas vamos agora para o tema da nossa live, que foi o primeiro tema que eu escolhi proposital. Porque eu vi que muitas de vocês estão aqui, não me conhecem ainda, nem sabia que eu era nutricionista, né? Achou que eu era uma pessoa que estava compartilhando um pouco a minha história, né? Compartilhando um pouco de incentivar outras mães de bebê a se cuidar, a emagrecer. Então eu acho muito importante que eu conte para vocês como foi que esse método todo surgiu, como foi que eu consegui emagrecer esses 15 quilos em 45 dias. Então, vamos começar. Então, mas eu queria que vocês entendessem que eu sou uma mãe de bebê, assim como vocês, tá bom? E mesmo sendo nutricionista, eu precisei ganhar peso, né? Eu tive dificuldade para emagrecer após o nascimento da minha filha. E esse projeto de estar aqui na internet, né, ajudando outras mães de bebê a emagrecer, ele surgiu justamente da minha dificuldade. E eu não sei se aconteceu com vocês, me conta aqui nos comentários, mas assim que a Lulu nasceu, eu consegui emagrecer. E quando eu resolvi também ter a Lulu, eu já tinha passado dos 30 anos. Vocês querem saber a minha idade? Mas eu já tinha mais de 30 anos, né? E a gente sabe que com o passar do tempo, o metabolismo ele não é mais o mesmo. Então a gente vive 2 situações atípicas, né? Estar com mais de 30 anos, o metabolismo ele já não é mais o mesmo. E o metabolismo de uma mulher que passou por toda a transformação da gestação, ele é diferente. Ele precisa de estratégias que sejam realmente diferentes para o momento que a gente está vivendo. É uma grande transformação no nosso corpo, na nossa rotina, nos nossos hormônios, nas nossas vitaminas. E as estratégias convencionais,
muitas das vezes elas não se aplicam. Por isso que muitas mulheres não conseguem emagrecer após o nascimento do bebê. E a Carol aqui, né, mesmo sendo nutricionista e tendo um consultório bem consolidado, né, já tendo ajudado vários tipos de pessoas a emagrecer, não conseguiu, né? E quando isso aconteceu comigo, pra mim foi um choque, né, muito grande, porque assim, como eu falei, um escritório ou um consultório bem consolidado, eu não ajudava só mãe de bebê, então dentro do meu consultório eu ajudava todos os tipos de pessoas que queriam emagrecer. Então era um consultório de emagrecimento, né, que tinham idosos, pessoas mais novas, né, mulheres com todas as faixas etárias da vida, na menopausa, enfim. E quando a Lulu nasceu, eu tentei aplicar, né, no meu corpo as estratégias convencionais de emagrecimento. E a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, olha, eu tinha conseguido emagrecer, a Lulu nasceu, no primeiro mês eu consegui emagrecer logo, uns 10 quilos, depois continuei emagrecendo mais um pouco, e eu achei que tava tudo bem, pra mim tava tudo bem, né? E quando a Lulu começou a completar ali mais ou menos 2, 3 meses, eu comecei a engordar tudo de novo. Me conta se tem alguma mãe de bebê que está passando por essa situação. Emagreceu no início e agora está percebendo que está engordando ou não consegue emagrecer mais nada. Me conta aqui nos comentários se isso está acontecendo com vocês também. De emagrecer e depois nada. Estou precisando de urgência. Me conta também, gente, quantos meses seu bebê tem? Você que está precisando disso. Você que está passando por isso. Que emagreceu e agora não consegue mais emagrecer. Me conta quantos meses o seu bebê tem. Vocês vão entender o porquê. Lembra que eu falei que eu queria conhecer um pouco mais, saber quantos meses o bebê tem, né? Pra poder a gente personalizar as estratégias? Vamos conversar sobre isso. Isso mesmo. Eu tenho um bebê de 2 meses, foi desse jeito, vou ter que engordar 3 meses, 9 meses. Então, o que aconteceu comigo foi justamente isso, né? Quando a Lulu estava completando justamente 2 a 3 meses, eu voltei a engordar novamente. E isso se dá, eu não sabia na época, mas isso se dá por dois motivos, tá? Que é justamente a falta dessa regulação do organismo da mãe e de bebê e por causa da rotina. Gente, é muito difícil cuidar de uma criança. É muito difícil cuidar de uma criança. E a mulher, muitas das vezes, ela não é preparada para poder para poder realmente se sentir bem para poder viver aquele momento. É simplesmente assim, olha, o bebê é seu, você é a mãe, você é responsável por essa criança, cuida dessa criança. Só que muitas das vezes ninguém cuida dessa mãe. Né? A gente sai do hospital, muitas das vezes com um corte, uma cesárea, né, sentindo muita dor, muito cansada, exausta, com as vitaminas muito baixas, com os hormônios totalmente desregulados. Muitas de vocês não têm rede de apoio e mesmo quando a gente tem uma certa rede de apoio, fica tudo muito para a mãe de bebê. Então come o que dá, faz o que dá, lava o cabelo se der, e essa sobrecarga toda, inclusive emocional também, né? Porque assim, muitas das vezes a gente não quer também pedir ajuda, porque a gente acha que se a gente está pedindo ajuda é como se a gente não fosse uma mãe tão boa assim, porque a obrigação é nossa. Então eu queria mostrar para vocês, inclusive, que essa questão é uma questão muito forte, inclusive emocional nossa. Então quando você acha que você não pode fazer nada por você e você entra nesse caos de organismo desregulado, de emoções desreguladas, né, de se sentir culpado o tempo todo porque você acha que você não está dando o seu melhor. Quando eu comecei com esse projeto aqui na internet, né, que eu comecei a ajudar outras mães de bebê, que eu mudei o meu Instagram, né, que eu mudei minha forma de trabalhar, que eu mudei o meu consultório só para ajudar mães de bebê, eu recebi inclusive críticas, né? E eu entendi a crítica, eu nunca rebati com ignorância, né? Eu nunca rebati criticando as pessoas. Por quê? Porque eu pensava exatamente da mesma forma. Eu achava que não era o momento, eu achava que era futilidade. Eu achava que cuidar de mim é como se eu estivesse deixando de cuidar da minha filha. E olha que eu sou profissional de saúde. Só que ao longo do tempo que eu fui estudando, né, que eu fui realmente entendendo que quando uma mãe de bebê ela está bem, ela consegue inclusive dar o melhor para seu filho. Mas voltando à minha história, né, que eu falei pra vocês que eu tive dificuldade de emagrecer, eu tentei aplicar as estratégias convencionais, porque eu realmente estava com muita vergonha de mim, vergonha do meu corpo, vergonha de voltar a trabalhar. Então eu estava parecendo ainda que estava gestante, a barriga grande.
E pra mim, que era nutricionista, era uma situação extremamente desconfortável, né? Extremamente desconfortável. E tem uns olhares maldosos, porque assim, quando a gente tá com um bebezinho pequenininho, né, que tá ali do primeiro mês, todo mundo passa a mão na tua cabeça, todo mundo fala que é assim mesmo, que seu corpo vai voltar, mas você vai chegando ali aos 3 meses, mais ou menos, aí começa, né, você parece estar gestante ainda, e essa barriga não vai sair não, e você que é nutricionista, e com aquela sensação toda vai trazendo pra gente um mal-estar muito grande. Então isso começou a me trazer vários questionamentos, né, tanto psicológicos, porque eu ficava, meu Deus do céu, eu sou a mãe, eu tenho que usar minha filha, mas ao mesmo tempo eu queria estar bem também. E eu tentei fazer dieta, gente. Eu tentei fazer aquela dieta convencional, onde a gente pesa alimento, onde a gente calcula alimento. Emagreci até um pouquinho, emagreci uns 3 quilos, alguma coisa assim, mas depois estagnou e eu não tive mais resultado. Tentei ir pra academia, só que pra mim era algo muito desconfortável. Por quê? Imagine uma mãe de bebê que não quer deixar seu filho nem um minutinho, que a gente já acha que qualquer coisa que a gente venha fazer, às vezes vai na rua, faz uma unha, como se a gente já tivesse com aquela questão toda, meu Deus do céu, eu não deveria estar fazendo a minha unha, eu deveria estar com meu filho. Imagine ir para uma academia, né? Não tinha aquela questão de rede de apoio para poder deixar. E tinha uma questão também que pesava muito para mim ir para academia, que era justamente o mal-estar com o meu corpo. Então, estar no ambiente de academia, vestir uma roupa mais colada, me deixava muito desconfortável. Então, por isso que eu digo pra vocês que uma mãe de bebê não necessariamente ela precisa fazer exercício físico. Na verdade, ela não precisa fazer exercício físico. É um momento que o corpo dela consegue emagrecer de uma forma rápida e fácil, com estratégias específicas, sem precisar de exercício físico. Porque a gente realmente passou por uma transformação. Eu vou entrar nesse ponto mais com vocês quando eu for falar das estratégias específicas mesmo. Que eu vou falar sobre chá, sobre exames. Mas o que eu quero deixar bem claro que até para confortar o coração de vocês, o emocional de vocês, que vocês não precisam deixar o filho de vocês para ir para uma academia. Você não precisa, porque eu sei que você está muito cansada também. Existem formas de vocês conseguirem emagrecer sem necessariamente ter que passar por isso, tá bom? Nesse momento. Mas passando, né, nessa situação para vocês, eu não conseguia emagrecer, nem com dieta calculada. E foi daí que eu realmente comecei a investigar e estudar as particularidades que existem no corpo da mulher após toda a transformação da gestação, né? Que eu fui entender a transformação de hormônios, que eu fui entender que essas vitaminas elas precisam estar ajustadas para que esse emagrecimento ele aconteça. Não adianta nada calcular a dieta se sua vitamina D está muito baixa, se seu corpo está com ferro muito baixo, porque o ferro vai te deixar mais cansada, vai te dar mais vontade de comer doce. Eu vou falar sobre isso amanhã, na live de amanhã, que vai ser sobre ansiedade e compulsão. Então, ferro muito baixo, mais compulsiva você fica, com menos energia você fica para poder cuidar do seu bebê. E foi daí que eu fui realmente, eu fiz, poxa, existe um caminho, né? E entendi também, né, que eu aprendi muito sobre esse universo da mulher, que o corpo da mulher responde mais fácil ao emagrecimento desde os primeiros dias de vida. Então, é muito mais fácil emagrecer quando o seu bebezinho tá pequenininho. Então, a mamãe que falou assim, eu tô com 45 dias, eu tô com 2 meses, eu estou com 3 meses. Mãe, vocês estão num momento mais do que oportuno para conseguir emagrecer. E eu tenho fé, eu acredito que ao longo dessas lives eu vou tirar da cabeça de vocês, que eu sei que tá às vezes lá dentro do coração, que vocês não precisam passar fome, que vocês precisam sofrer para emagrecer. Não é dessa forma. Porque às vezes a gente não quer, porque a gente acha que é um caminho de sofrimento. Mas não é, é um caminho de ajuste metabólico, tá bom? Então, quando eu entendi que existia realmente esse caminho, esse método, né, que seria através do ajuste do organismo, eu vim pra internet, né, para poder realmente falar sobre isso. E o meu Instagram, que era pequenininho na época, acho que tinha uns 9 mil seguidores. Hoje a gente tá aqui com quase 170 mil mães de bebê, né? Cada dia que passa com mais alcance e com mais vidas transformadas. Mas a transformação que eu quis dizer pra vocês, resumindo bem, de forma bem superficial mesmo, aconteceu primeiro com a Carol aqui. Então, quando vocês estão me vendo aqui hoje, de cabelo lavado, de unha vermelha, né? Entre aspas, arrumadinha, eu também já estive do outro lado, né? O dia todo de pijama, com as roupas do meu marido, me escondendo do espelho, me escondendo das pessoas, sem energia, sem vontade de namorar, a libido extremamente baixa. Gente, se vocês forem olhar meus vídeos aí, vocês passarem no feed, vocês vão ver que eu tô praticamente 99,9% com minha unha pintada de vermelho. Quando a Lulu tava, que eu tava com minha autoestima tão baixa, eu não pintava nem unha de vermelho. Porque tava tão assim, tava tão ruim pra mim que eu pensava assim, eu não posso fazer nada que venha chamar atenção, porque eu tava com a autoestima muito baixa, né? Eu tava realmente me sentindo muito mal. Então nem a unha, que era uma coisa tão
básica, né, pra mim, eu não pintava mais de vermelho. Eu comecei a pintar de outras cores. É uma coisa que eu gostava. E o que eu tô querendo mostrar pra vocês? Que às vezes a gente vai se transformando em outra pessoa sem perceber. Sem perceber, a gente não tira mais o pijama. Sem perceber, as roupas elas vão ficando cada dia que passa mais largas. E eu não estou querendo romantizar, né, esse momento que vocês estão vivendo. Não falar que, Carol, ninguém aqui é uma modelo, um artista que engravidou e no outro dia tá com a barriga cheia de gominho. Não é isso que eu tô querendo mostrar pra vocês, de forma nenhuma. O que eu tô querendo mostrar pra vocês é que existe um caminho, existe um método, e que se você tá percebendo dentro do teu corpo, assim como eu percebi no meu, que tinha algo errado, o que é ter algo errado? Naturalmente, você teve sua bebê, você ganhou ali 10, 12, 20 quilos. Naturalmente, esse peso ele tem que sair do seu corpo. Se esse peso não está saindo do seu corpo, assim como não estava saindo do meu, inclusive estava aumentando, o metabolismo estava travando, tem algo errado. Então, essa antena, ela tem que explicar o que tem de errado com o meu corpo. Ganhar peso é normal. Mudar o corpo é normal. Mas emagrecer também é normal. Voltar o normal. A maternidade não acaba com o corpo da mulher. Mas a falta de cuidado, a falta de ajuda, a falta de incentivo, a falta de método, a falta de estratégia, sim. Porque uma vez que você se acostuma com aquele corpo, com aquela roupa, com aquele esmalte, você tá entendendo o que eu tô falando, né? O esmalte só foi uma simbologia. Mas assim, a roupa que vai enlarguecendo, o 38 que não é mais 38, que passou a ser 42, o sutiã que aumentou e que não diminui mais. Tem, poxa, com 2 meses, gente, é uma média, óbvio, né? Mas assim, com 2 meses, o nosso útero, né, ele dilatou, ele cresceu, ele realmente guardou o nosso bebê. Mas a média ali de 60 dias, ele vai contraindo, voltando ao normal, que ele volta ao tamanho de uma pera. Então, ele volta àquele tamanho original. Por que será que logo nessa fase as mulheres estão engordando novamente? Por que será que logo nessa fase a gente está tendo dificuldade de emagrecer? Aí vem daí a comprovação científica, né? Os estudos eles mostram, especialmente a mulher que está amamentando, quando o corpo está com essa falta de vitaminas importantes, está com esses nutrientes desregulados, ele acumula mais gordura, inclusive na região abdominal. Ou seja, a dificuldade às vezes de perder a barriga aqui, ela está acontecendo porque seu corpo está com falta de vitaminas. Então, ele protege tudo que vier. Vamos dar um exemplo. Aqui é um suco, né? Um suco aqui que tem algumas vitaminas. Tomei aqui um suco verde. Então, aqui tem magnésio. Nanana. Eu tô tomando esse suco aqui com magnésio, mas o meu corpo tá com deficiência de magnésio. Aí, toda a caloria que ele tá tendo com magnésio, ele começa a proteger. Ele começa a acumular como gordurinha. Ele começa a acumular como energia. Porque tá faltando. E eu preciso proteger o leite, eu preciso proteger o meu bebê. Então, ele é como se ele estivesse aí, é como se o seu corpo estivesse em estado de alerta o tempo todo por causa dessa falta. Por que você vai ficando flácida? Cada dia que passa vai ficando mais flácida. É a falta também dessas vitaminas, desses minerais, desses nutrientes que são importantes. Porque o nosso corpo, gente, ele entende que isso aqui, porque o cabelo cai. Ele entende que cabelo é estético, ele entende que unha é estética, ele entende que pele é estética, ele entende que você perder barriga é estético. Tudo isso é estético, ele não vai priorizar isso. Ele vai priorizar o seu leite, o seu coração bater, os seus órgãos funcionarem, porque tudo isso precisa de nutriente. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tô um pouquinho técnica, mas eu preciso trazer isso pra vocês. Porque esse ajuste, me conta aqui, eu falei demais e não conversei com vocês. Me conta aqui nos comentários, vocês estão conseguindo me compreender, se estão gostando da explicação ou não. Pode ser sincera, eu não ligo não. Tá ótimo. Então, por isso que eu preparei pra vocês, né? Essa questão mesmo de ansiedade. Como é que eu controlo essa ansiedade, Carol? Será que essa ansiedade é só uma questão psicológica ou também nutricional? Né? Será que é essa live? Quantas de vocês fizeram exames? Né? Que bom que vocês estão gostando, gente. Então, quantas de vocês fizeram exame, tiveram esse olhar pra vocês? Né? A frase que eu tenho comigo é justamente essa, que o M de mãe, ele não precisa diminuir o M de mulher.
Eles podem conviver juntos e felizes. A minha filha foi o maior presente que eu tive na vida, é o maior presente que eu tive na vida, né? E hoje, ela me deu, além de tudo, né, de toda a alegria que eu tenho, a felicidade de cuidar de outras mães de bebê. Porque se não fosse isso, né, eu não teria esse projeto, né? Eu não entenderia que é importante cuidar de vocês nesse momento, de uma mãe de bebê nesse momento, né? Você cuida de tudo. E quem cuida de você? Né? Ai, que bom que você está gostando. E quem cuida de você? Você cuida de tudo. E quem cuida de você? Como é que está você nesse momento? Vocês têm que entender que uma máquina, o nosso corpo é uma máquina. Se você botar gasolina ruim no seu carro, ele não vai funcionar. Especialmente vocês que estão vivendo nesse momento. Se seu corpo está sem gasolina, se seu corpo está com gasolina adulterada, ele não vai funcionar. E a gente tem que parar de normalizar o que não é normal. Ficou muito banalizado que a mulher tem que viver de qualquer jeito. Ficou muito assim, ó, você é mãe, é mais ou menos assim, ó, você é mãe, tá tudo bem, aguenta. Aguenta como? Mulheres que desmaiam, mulheres que têm depressão pós-parto, mulheres que sofrem com várias síndromes, uma sociedade onde muitas mulheres não querem engravidar. Me conta aqui nos comentários se você não se sente a mulher mais realizada no mundo por ser mãe. Elas não querem porque elas associam a sofrimento. Porque muitas mulheres que viveram este momento que vocês estão vivendo agora, que chega pra mim e fala assim, amiga, Deus me livre, é um caos. Não, eu não quero engravidar mais nunca. Como assim, gente? Como assim a gente não quer viver o que a gente está vivendo agora? Tá tudo errado. Mas é por causa justamente por causa desse ajuste de vida, de rotina, de hormônio, de vitaminas, de corpo. E o nosso filho, ele veio justamente muitas vezes para poder dar, né, a nossa maior alegria, a nossa maior transformação. Então, assim, eu queria tirar esses mitos, né, da cabeça de vocês. Falar que vocês não precisam aguentar tudo. Que se vocês estão, muitas das vezes, assim, com cansaço extremo. Não tô romantizando, é difícil, é cansativo. Às vezes a gente acorda 300 vezes durante a noite. Mas a que ponto esse corpo tá aí dentro, né? Eu amo ser mãe, mas eu concordo com você que a sociedade quer que a mãe seja uma super. E ela também precisa de apoio. Demais. Eu sinto vontade de comer doce, principalmente quando estou muito cansada, justamente pela energia que dá o corpo todo. Gente, amanhã a live de doce vai ser, meu Deus do céu, vai ser incrível. Vocês já vão sair daqui amanhã com papel e caneta. Já quero vocês no mercado amanhã e já colocando em dica as práticas que eu vou ensinar pra vocês. Porque a vontade de comer doce, ela é real. Ela é real. E ela se dá por 3 motivos. Eu vou contar amanhã esses 3 motivos. Quando a gente ajusta esses 3 motivos, o corpo ele tende a se equilibrar mais fácil, tá bom? Então eu sei que essa vontade de comer doce ela é muito forte. E quanto mais doce a gente come, mais calorias a gente ingere, mais dificuldade de emagrecer a gente fica e começa a vir aquele ciclo sem fim, né? Mas hoje, quando eu falei pra vocês assim, como foi, Carol? E como foi que surgiu, né, esse método? Como você conseguiu emagrecer esses 15 quilos em 45 dias, né? Todas as lives vão ser sempre às 20 horas, perfeito. Como você conseguiu emagrecer esses 20 quilos? Foi justamente, né, unindo essas estratégias e entendendo que não é déficit calórico que vai fazer uma mãe de bebê emagrecer. Ou seja, não é dieta calculada, não é exercício físico. Porque eles são, digamos assim, eles são excelentes em determinados momentos da vida. Mas em nosso momento específico que nós estamos vivendo, é o ajuste no nosso corpo. São esses 6 fatores, quando vocês, por favor, fizerem a inscrição no evento, vocês vão conseguir pegar esse GPS, vocês vão ler, vocês vão entender que são esses 6 fatores. Eu vou ler pra vocês agora, no evento vocês vão entender tudo. Vocês vão entender, inclusive, como pontuar, qual a estratégia que vocês devem seguir. Mas aqui, ó, são esses 3 fatores. Intestino, resistência insulínica, cortisol, tireoide, sono e questões emocionais. E talvez vocês estejam pensando assim, mas Carol, você está sendo muito técnica, eu queria que você viesse aqui e me desse uma dica. Mas, gente, o Instagram tá cheio de dica, né? E assim, se você regular isso aqui, ó, você não vai emagrecer de verdade. Como eu falei, amanhã eu vou falar pra vocês dicas e vocês vão perceber já uma melhora no corpo de vocês. Muitas das mulheres já saem daqui perdendo 3, 4 quilos nos nossos eventos.
né, só do nosso pré-aquecimento. Mas eu sei que vocês são mães, né? Muitas de vocês já estão com mais de 30 anos, o metabolismo já não é mais de uma criança. Estão no momento oportuno para conseguir emagrecer. Provavelmente já tentaram muita coisa para emagrecer. E vocês precisam realmente de um emagrecimento que seja eficiente, verdadeiro, duradouro. Então foram esses 6 pontos, né, através de muito estudo, muita pesquisa que eu entendi que precisava ser ajustado no corpo da mãe de bebê, né? E não foi algo que eu tirei da minha cabeça, né? Foi algo que realmente eu trouxe dos artigos científicos. Que existe sim um momento muito oportuno para a mulher conseguir emagrecer, que é mais fácil emagrecer quando o bebezinho está mais recém-nascido, ao contrário do que muita gente pensa, que com o passar do tempo o nosso corpo ele se habitua àquela nova célula, ela fica daquele jeito mais, né, mais gordinha, digamos assim. O nosso psicológico e o nosso emocional se condiciona também com aquela nova realidade de corpo, né? E com isso, realmente, a gente tem mais dificuldade para poder emagrecer. Então, quando eu consegui entender que o emagrecimento da mãe de bebê, ele se dá no ajuste do organismo, principalmente no intestino, vai ter uma live que eu vou falar sobre isso, exatamente como é que a gente regula o intestino, como a gente desinflama o intestino, e pra gente absorver bem as vitaminas que a gente consome. O emagrecimento, ele foi muito rápido. Ele foi muito rápido. Foi muito rápido. E foi rápido e duradouro, né? Não foi aquele rápido de engordar novamente. Ai, tirei sem querer. O que vocês estão perguntando aqui? Você fica o dia todo trancado dentro de casa com o bebê 24 horas, sem descanso. Mais uma criança de 8 anos, você se lê louco, engole comida. Por isso que eu coloquei aqui a questão, gente, do emocional. Do emocional. E a gente vai conversar sobre o emocional também. E tem uma questão muito forte do emocional, já que você falou isso, mãe, que se dá muito com ansiedade também. Agora imagine que uma pessoa que está o dia todo com a criança, como você falou, é muito cansada, muito exausta, com autoestima baixa, se olha no espelho, não se reconhece, conversa com as pessoas que muitas das vezes estão vivendo momentos diferentes do dela. As pessoas às vezes não estão entendendo ela, às vezes é uma mãe, às vezes é um marido, uma pessoa que ama demais você, mas ela está vivendo outra fase da vida. É só deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá, e você viver naquele caos emocional. E simplesmente essas emoções, vocês acham que essa pessoa que tá com essas emoções desreguladas, qual a primeira fonte de conforto que ela vai ter? Namorar não vai, porque a libido tá muito baixa. A autoestima muito baixa. Vai ser comida. Então o nosso primeiro conforto é comida. É o mais rápido, é só abrir uma geladeira, é só ligar pro iFood, é só pedir alguma coisa. E quando a gente come aquela comida extremamente calórica, extremamente doce, extremamente deliciosa, pense você na TPM, qual a sensação que a gente libera rápida? Sensação de prazer, alegria, euforia, dopamina vai lá em cima, o cérebro fica lá, ó, graças a Deus. Só que daqui a 5 minutos, o que é que acontece com a nossa alegria momentânea, daquele jato de açúcar que a gente come, daquele jato de dopamina, daquele jato de alegria de alimentos calóricos, cai de novo. E o que a gente precisa de novo? De mais alegria, que vai achar onde? No alimento doce, no conforto. Então, amanhã eu vou explicar pra vocês exatamente como é que a gente controla esses picos, né, de euforia, que só se controla muitas das vezes com doce, com açúcar, com caloria vazia. Vocês vão ver que tem técnica pra isso. E não é difícil de aplicar não, viu? Não é difícil de jeito nenhum. Eu engordei 6 quilos durante a gestação, emagreci na primeira semana 8 quilos e agora com 4 meses engordei novamente. Foi o que aconteceu comigo, que eu expliquei pra vocês no início da live. E essa questão de engordar, ela se dá também por reserva. Lembra que eu falei pra vocês? Então, gente, o que eu queria compartilhar com vocês hoje, né, era falar sobre o nosso evento, falar que eu sou uma mãe de bebê assim como você, que eu entendo o que vocês estão vivendo nesse momento. Hoje foi realmente uma live de apresentação, né? Mas a partir de amanhã, a nossa live amanhã vai ser sobre ansiedade doce. Como eu falei com vocês, venham com papel e caneta em mãos, né? Que a gente não usa mais papel e caneta, mas assim com o negócio do WhatsApp, que eu já vou dar pra vocês realmente estratégias de como vocês conseguem controlar esse doce, essa vontade compulsiva, essa ansiedade. E façam inscrição no evento, entrem no nosso grupo VIP, né? Resgatem o GPS de vocês. E eu queria fazer um compromisso muito forte com vocês, né? Quando eu entendi que existia um caminho, que existia um método, que realmente era através da regulação do corpo, isso me acendeu uma luz muito grande, né? E em pouquíssimo tempo, né? Ou seja, em 45 dias eu consegui eliminar esses 15 quilos, né? E a vida da gente, às vezes, engole,
né? Todos os dias, tem uma coisa diferente, tem uma novela, tem um filme, hoje eu não posso porque o bebê chorou muito. E eu queria que você tentasse ao máximo priorizar você um pouco nesses dias. Então, se você estiver aqui comigo meia horinha, né, durante esses dias, durante uns 20 a 30 minutinhos, todos os dias às 20 horas, assiste amanhã. Vai um dia após o outro que eu vou te guiando. Porque eu lembro que eu pensei assim, meu Deus, se eu não desistir, né? O que vai acontecer comigo? Eu não desisti, 45 dias depois eu estava com 15 quilos a menos. Muitas das vezes a gente começa as coisas e a gente não dá continuidade. E por isso a gente não vence. Por isso a gente não chega nos resultados que a gente tanto quer, né? E assim, seja forte, seja capaz, seja corajosa, acredite em você, né? Veja se realmente o que eu vou ensinar pra vocês aqui não está valendo a pena. E eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena introdução que eu fiz hoje. Como eu falei, eu não vim hoje aqui pra ensinar, eu vim pra me apresentar, porque vocês são novas aqui, vocês não me conhecem direito. Então, assim, espero que vocês tenham gostado da minha história, que eu vim compartilhar, mas que amanhã venham com papel e caneta. Não desistam do seu corpo, não desistam de emagrecer. Pense sempre, poxa, eu tô no melhor momento. Eu tô no melhor momento. Meu corpo tá mais oportuno a perder esse peso. E vocês vão entender na prática como é que isso realmente acontece, tá bom? Então, quem não fez a inscrição ainda, a Mari disse que amou. Espero que muitos de vocês tenham gostado também, né, do nosso encontro. Amanhã às 20 horas eu vou estar aqui falando, né? Você, mãe, é a prioridade da sua vida. Se você quer estar bem, se você quer cuidar bem do seu filho, se você quer ser referência para ele, pense assim, poxa, essa criança ela não veio para me deixar mal. Ela veio para mim, às vezes ela veio para ser minha luz, às vezes minha luz de transformação. Quantas mães que eu tive a oportunidade de ajudar que nunca conseguiram emagrecer antes mesmo de ter filho e entenderam que ela é hoje espelho, né, para seu filho. Ela é espelho para o filho dela, né? E você também é um espelho para seu filho. Ele não quer ver a mãe dele lá no futuro, com 10, 20 quilos a mais, comendo mal, se afogando em doce. Você sem saber o que botar na lancheira dessa criança. Essa criança vendo você comer doce o tempo todo, vendo você amargurado o tempo todo. Você é transformação. Você precisa estar bem para cuidar do outro. Cuidar de você não é futilidade. Cuidar de você é o melhor que você pode fazer pelo seu bebê e pela sua família. Você é espelho, então sempre pense nisso. Você é espelho para ele, você é referência. E que seu filho seja luz de transformação na sua vida. E pense assim, imagine se eu não parar. Porque eu não parei, 45 dias depois eu estava 15 quilos a menos. Deixa eu conduzir vocês nesses próximos dias até o nosso evento, para que você já chegue lá aprendendo muita coisa, tá bom? Então, eu vou deixar essa live aqui pra vocês. E eu quero saber quem que vai estar comigo aqui amanhã, firme e forte. Manda pra mim lá. E se vocês tiverem qualquer dúvida também em relação a perguntas, podem mandar também, que eu vou estar aqui pra poder ajudar vocês, tá bom? Me conheceram um pouquinho mais, mas amanhã vai ser bem com papel e caneta. Começou, não para mais. Imagine que o Natal tá na porta. Imagine você pode estar lá com seu vestido vermelho, com sua calça jeans. Imagine se eu não desistir. Eu quero ver quem vem comigo, tá bom? Me conta depois se vocês estão gostando da nossa live. Eu quero ver a foto de vocês no Natal. Sério, as lives sempre aqui no nosso Instagram. Amanhã às 20 horas eu estarei aqui. E outra coisa que eu vou falar com vocês. Se vocês conhecem também outras mães de bebê, né, que precisam ter acesso ao nosso conteúdo, que querem aprender o nosso conteúdo, né, que precisam também de ajuda, de apoio dessa palavra para realmente mudar, vem aqui e comenta. Gente, eu nem falei pra vocês. Nosso evento vai ter sorteio. Vou mandar um copo desse pra vocês. Vai ter um lugar de vocês, que eu não posso contar agora. Então, a cada dia eu vou liberando pra vocês as surpresas que eu preparei para o nosso último evento do ano de emagrecimento pra mãe de bebê. Então, assim, é muito bom, tá bom? Prazer estar aqui com vocês. Um beijo e compartilhe com outras mães de bebê, tá bom? Venham ao vivo amanhã. Imagine se eu não parar. Vamos juntas, vamos juntas. Hashtag. Beijo, mães. Vocês são fortes. Vai ser muito legal. E esse aqui, ó. A transformação tá aqui, ó. O evento vai ser que dia, Mari? O evento é dia 1º de dezembro. 1º de dezembro. Entre no grupo que eu vou informando tudo pra vocês, tá bom? No nosso evento. Eu saio daqui, às vezes, com aquela sensação, meu Deus do céu, eu queria ter dado mais dicas pras mamães. Mas eu acho importante, né? Trazer essa conscientização, trazer essa conversa, explicar para vocês os dados científicos, falar sobre o metabolismo, tudo que a gente veio aprendendo aqui hoje.
Beijo. Ansiosa, ansiosa, ansiosa. Também tô. Beijo. Eu vou baixar a live aqui agora. Quem não conseguiu fazer a inscrição, não conseguiu compartilhar, vocês podem ir aqui no meu perfil, encaminhar para outras mães. E conta pra mim também se vocês estão gostando, tá bom?